O Serviço Médico Aéreo, uma iniciativa única nas colónias, tinha sido uma criação de José da Paz, em Tete. Constatando a dimensão do distrito e a escassez de postos de saúde, o diretor do hospital conseguiu financiamento para um avião Piper Cherokee. Pilotando ele próprio o aparelho, José da Paz conseguia dar assistência sanitária a populações dispersas por povoações afastadas e que, de outra forma, não receberiam cuidados médicos. Aquilo era tudo muito longe. As pessoas morriam, muitas vezes antes de chegar ao hospital. E ele conseguiu que muita gente não morresse. Naquelas aldeias que eram muito longínquas, que não tinham quase estradas. Eles faziam os campos eram aqueles... Eu cheguei a andar em Auster também com ele. Faziam aqueles campos de aterragens. Capiravam aquilo, não é? Muito bem. E o avião aterrava ali, assim aos saltos, mas aterrava. Ele já sabia o dia que o Zé da Paz chegava. Mal aterrávamos, estava a população já preparada para as consultas. Dava-se as consultas, ora, na pista de aterragem havia um embondeiro, um banquinho, um tronco, lá se fazia as consultas. E de vez em quando ia. Ia porque ia ver se havia medicamentos, o que é que faltava lá. Também às vezes ia ver o que é que faltava. E depois tomava nota e depois mandava. Quando ele ia, mandava-as. Bastava ter um elemento com varíola, era suficiente para contaminar a família toda. E morria muita criança e adultos também. Levava medicamentos, fazia, como é que chama, também fazia as vacinações. Eu acho que o Zé da Paz conseguiu erradicar a varíola. Quando um doente estava mal, levava para o hospital. Quando ele estava já bom, punha-o depois lá no sítio. E andava por sítios diferentes, quer dizer, havia uns sítios. Numa semana, ele saía 2 ou 3 vezes por semana. Saía às 5 horas da manhã. Eu cabo da saúde dele por causa disso. O José da Paz, entretanto, selecionou um grupo de enfermeiros e colocou-os em cada distrito. E que fazia a triagem. Os tais enfermeiros, aquilo que podiam, porque a maior parte da doença ali era malária, não é? E diarreias. Os próprios enfermeiros, no fim e ao cabo, eram os médicos. E aqueles casos mais bicudos ficavam à espera do Zé da Paz, ou tinha uma pequena enfermaria em cada posto de saúde, ficavam a aguardar a transferência para Tete. Se havia enfermeiros, juntavam-se junto do enfermeiro, quer dizer, no centro de saúde. Aparecia logo aquela multidão toda, não é? Para os que estavam doentes. Se era da Frelimo ou não, a gente não sabe, a gente não percebe. Faz parte da população, ele vinha para se tratar, estava doente, porque é muito frequente a malária, paludismo, diarreias. Ele era um doente como outro qualquer. Não vinha armado, não vinha identificado. O Zé da Paz não sabia, tampouco eu. Tratávamos deles todos. Era a população. Eram iguais, eram todos iguais. E se havia sítios onde havia brancos, eles lá iam também. Quer dizer, nós não sabíamos. Via-os a todos, via a toda a gente. O Zé da Paz tinha uma postura, uma maneira de estar muito estranha da maioria. Porque ele estava ali com uma função, tratar o doente, seja ele quem seja. Se o chamavam para atender um guerrilheiro, suposto guerrilheiro, era tratado a mesma. E se ele estivesse muito mal, tínhamos que o trazer para o hospital, não podíamos abandoná-lo. Ele dizia: Jamila, temos que levar este doente para Tete, tem que ficar internado. Salvar a vida a um guerrilheiro da Frelimo nem sempre era possível, sem o entregar à PIDE-DGS. Foi um grande problema psicológico do José da Paz. Daí, no que ele podia, os doentes que ele podia tratar no local, lá na região, nas Palhotas,
onde eles estavam, nas bases, pronto. Ele conseguia mas havia situações que não tinham que vir mesmo para a cidade. Eram levados para a mesma enfermaria onde estava o exército português e às vezes a cama ao lado. A PIDE reivindicava o seu preso, não é? Chegava um dia, tinha que dar a alta mesmo. Não havia como adiar, porque às vezes eram mortos. Hein? Portanto, a sentença de morte, o cirurgião conseguia adiar. Conseguia adiar, mas até um dia. Da Frelimo tive lá um jardineiro, que o José tirou da prisão. Era o Sr. Ernesto. Os princípios humanitários e éticos de José da Paz, o anjo branco, como entre a população alguns lhe chamavam, já antes tinham afetado o seu relacionamento com as autoridades. Eu nunca notei nada. Eu só notei, foi quando o Zé resolveu, foi quando houve o Iriamu. Foi depois do Iriamu. Soubemos. Toda a gente soube do Iriamu. E o Zé foi lá, não é? Foi dos primeiros civis. Foi o primeiro civil que foi lá. Foi chamado a PIDE muita vez. Sempre que houvesse uma suspeita ou uma denúncia, era chamado para conversarem. Porque é engraçado, ele também era amigo do Guerra da PIDE, que era o diretor da PIDE. Os da PIDE, nós desse tal, aquele tal, o primeiro que lá tinha estado, dávamos lá muito bem. Com o outro, demos também. Mas o outro tinha fama de muito mauzinho. Mas mesmo assim dávamos bem, o Zé conseguia tirar às vezes de lá os presos para trabalharem no hospital. Advertiam-no, chamavam-no a atenção, lá concluíam que realmente o Zé da Paz tem razão ou não. Sei que o Zé da Paz continuava a fazer o mesmo, a cuidar dos feridos, sem olhar a quem. Comigo. Aconteceu que as pessoas afastaram-se de mim, tiveram medo de mim. E eu então andava só com aquelas minhas amigas. Uma enfermeira, que por acaso já faleceu, quer dizer, com as enfermeiras lá no hospital, andava com elas. E o Zé, nem carta, nem telefone, nem nada. Não contactou comigo.